Antes de começarmos esta oração, eu quero fazer uma pergunta. Você acordou hoje carregando preocupações? Talvez você tenha aberto os olhos, mas o coração ainda esteja pesado. Talvez existam contas para pagar, decisões importantes para tomar, problemas dentro da família, dificuldades no trabalho ou simplesmente um sentimento que você nem consegue explicar. Muitas vezes começamos o dia olhando primeiro para os problemas. Pegamos o celular, lemos notícias, pensamos nas responsabilidades e deixamos Deus para depois. Mas a Bíblia nos ensina um caminho diferente. O rei Davi escreveu no Salmo 5, versículo 3: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Perceba uma coisa. Davi não disse que primeiro resolveria seus problemas para depois falar com Deus. Ele fez exatamente o contrário. Antes de enfrentar o dia, ele buscava a presença do Senhor. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Nós queremos enfrentar batalhas espirituais apenas com nossa força. Queremos encontrar paz sem buscar aquele que é a própria fonte da paz. Queremos vencer desafios sem pedir direção àquele que conhece o futuro. Quando entregamos nosso dia nas mãos de Deus, algo muda dentro de nós. Talvez as circunstâncias ainda sejam as mesmas, mas nosso coração começa a enxergar tudo de uma maneira diferente. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, ela depende da presença do Senhor caminhando conosco. Hoje eu quero convidar você a fazer algo simples. Durante os próximos minutos, esqueça tudo ao seu redor. Se possível, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine que neste momento você está diante do Pai Celestial. O Deus que criou os céus e a terra conhece o seu nome. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece as orações que você fez em silêncio. Conhece seus medos, suas lutas, suas dúvidas e também os sonhos que você guarda no coração. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Talvez existam pessoas que não compreendam a sua dor. Talvez você tenha sido decepcionado. Talvez esteja cansado de lutar, mas existe uma verdade que nunca muda. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que alimentou Elias, o Deus que protegeu Daniel na cova dos leões, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Deus continua ouvindo a oração daqueles que o buscam com sinceridade. Por isso, antes de qualquer pedido, faça apenas uma escolha. Abra o seu coração. Não tente impressionar Deus com palavras bonitas. Fale com Ele como um filho fala com o pai, porque é exatamente isso que você é. Nos próximos minutos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor e confiar que Ele continuará guiando cada passo do nosso caminho. Mas por que Deus ainda não respondeu à minha oração? Essa é uma pergunta que homens e mulheres de Deus fizeram ao longo da história. E sabe o que todos eles descobriram? O silêncio de Deus nunca significou a ausência de Deus. Pense em Gênesis. José recebeu uma promessa ainda jovem, mas antes de vê-la se cumprir foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas Deus estava trabalhando em cada detalhe, preparando José para o propósito que havia estabelecido. Com Davi aconteceu algo parecido. Ele foi ungido para ser rei, mas não assumiu o trono imediatamente. Antes disso, enfrentou perseguições, viveu em cavernas e passou por dias de medo. Ainda assim, Deus não o abandonou nem por um instante. Talvez a sua vida também esteja vivendo um intervalo entre a promessa e o cumprimento, e esse intervalo pode ser doloroso. É nele que surgem as dúvidas, é nele que a fé é colocada à prova, é nele que o coração se pergunta se vale a pena continuar. Mas é exatamente nesse lugar que Deus fortalece aqueles que confiam nele. Porque Deus não está apenas interessado em levar você até a bênção. Ele deseja preparar o seu coração para que você permaneça firme quando ela chegar. Quantas pessoas pedem uma porta aberta, mas ainda não estão prontas para atravessá-la? Quantas pedem crescimento, mas ainda não desenvolveram maturidade? O Senhor conhece aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar. Por isso, quando Deus diz espere, Ele não está castigando você. Muitas vezes, Ele está protegendo você.
A palavra nos ensina que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Enquanto enxergamos apenas o hoje, Deus contempla toda a nossa história. Talvez você tenha iniciado este vídeo com o coração angustiado, mas eu quero que você termine esta reflexão com uma certeza: Deus continua no controle. Mesmo quando você não entende, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando as lágrimas parecem não ter fim, o Senhor continua escrevendo uma história que ainda não terminou. Por isso, não entregue ao desespero aquilo que deve ser colocado nas mãos de Deus. Entregue o seu dia, entregue a sua família, entregue os seus sonhos, entregue os seus medos e, acima de tudo, entregue o seu coração. Agora, vamos falar com Deus. A partir deste momento, deixe que cada palavra da oração seja também a expressão do seu coração diante do Pai. Feche os seus olhos, se puder, e ore comigo. Pai amado e eterno Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração humilde, reconhecendo que Tu és o Senhor dos céus e da terra. Antes de Te pedir qualquer coisa, queremos Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que colocaste em nós nesta manhã, pela oportunidade de abrir os olhos e viver mais um dia debaixo da Tua graça. Talvez muitas pessoas que estejam fazendo esta oração comigo tenham acordado cansadas, preocupadas ou até sem forças para continuar. Alguns carregam dores que ninguém conhece. Outros escondem lágrimas atrás de um sorriso. Há quem esteja enfrentando problemas financeiros, conflitos dentro de casa, enfermidades, ansiedade ou medo do futuro. Mas, Senhor, Tu conheces cada coração. Tu sabes o nome de cada pessoa que está acompanhando esta oração. Sabes onde ela está neste momento. Conheces aquilo que ela nunca contou para ninguém. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos, entregamos as nossas preocupações, porque a Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu cuidas de nós. Entregamos os nossos sonhos para que eles estejam alinhados com a Tua vontade. Entregamos os nossos medos, porque sabemos que o Teu amor lança fora todo o temor. Entregamos também os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Se em algum momento falhamos contigo, em pensamentos, palavras ou atitudes, limpa o nosso coração. Dá-nos um espírito quebrantado e ensina-nos a viver de maneira que agrade ao Teu coração. Cria em nós um coração puro e renova um espírito firme dentro de nós. Pai, visita agora os lares representados nesta oração. Que haja paz onde existe conflito. Que haja perdão onde existe mágoa. Que haja esperança onde existe desânimo. Que haja cura onde existe enfermidade. Que haja luz onde as trevas tentaram dominar. Nós cremos que Tu continuas sendo o Deus dos milagres. O mesmo Deus que abriu o mar, que sustentou o Teu povo no deserto, que curou os enfermos e ressuscitou os mortos, continua reinando hoje. E mesmo quando o milagre não acontece no tempo que esperamos, ajuda-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito. Fortalece a nossa fé para que ela não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que Tu permaneces fiel em todo o tempo. Senhor, guarda a nossa mente. Em um mundo cheio de notícias ruins e preocupações, ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti. Que a nossa esperança não esteja nas coisas deste mundo, mas nas Tuas promessas, que nunca falham. Abençoa o trabalho de quem está procurando uma oportunidade. Consola quem perdeu alguém que ama. Dá direção àqueles que precisam tomar decisões importantes. Sustenta quem pensa em desistir. E, acima de tudo, faz-nos lembrar todos os dias que nunca caminhamos sozinhos. A Tua presença é suficiente. A Tua graça nos sustenta. O Teu Espírito nos fortalece. Que, ao terminar esta oração, cada pessoa sinta uma paz que não pode ser explicada pelas circunstâncias, mas que vem somente de Ti. Nós entregamos este dia em Tuas mãos e confiamos que, aconteça o que acontecer, Tu continuarás sendo o nosso refúgio, a nossa força e a nossa esperança. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
Se esta mensagem fortaleceu o seu coração, eu quero pedir que você não guarde essa palavra apenas para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para alcançar uma vida. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal Minutos de Fé. Todos os dias publicamos reflexões, estudos bíblicos e orações para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.